Bom dia, meus amados irmãos e irmãs, que a paz do Senhor Jesus seja contigo, amém? Amigos e amigas aqui do canal José Welso Cristão, meus queridos, hoje eu resolvi retornar à plataforma do YouTube para gravar vídeos da Palavra de Deus, continuar gravando os conteúdos da poderosa Palavra de Deus, para que possamos, não somente eu, mas como vocês também, crescer cada dia mais na graça e no conhecimento da santa e poderosa Palavra de Deus. Eu gostaria de deixar uma meditação aqui, esta manhã, amém? Aqui no capítulo da carta do apóstolo Paulo, 2 Timóteo, capítulo 4, e a partir do versículo 1. A palavra de Deus diz assim: conjuro-te, pois, diante de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra a tempo e fora de tempo, redargue-as, repreenda, exorte com toda longanimidade e doutrina, porque virá o tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, se sóbrio, em tudo sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Amém, meus queridos irmãos, meus amados. Esse texto ao qual o apóstolo Paulo está aqui ensinando e exortando a Timóteo é um texto muito interessante que serve para os dias atuais de hoje. Quando nós lemos as cartas do apóstolo Paulo, por exemplo, essa segunda carta que ele escreveu a Timóteo, e que diz: conjuro-te, pois, diante de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. O apóstolo Paulo está dizendo que jura diante do nosso Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo, que há de julgar. Amém? O que é que ele está querendo dizer? Porque nós sabemos que Jesus Cristo uma vez veio ao mundo em carne para ser julgado. Ele foi julgado como pecador, julgado como transgressor. Jesus, ele foi condenado à morte e morte de cruz. Ele veio uma vez para ser julgado. Amém? Mas desta vez o apóstolo Paulo está nos revelando que ele há de vir para julgar. Jesus não vai ser mais julgado pelos pecadores. Jesus não vai ser mais atribulado pelos pecadores. Jesus não vai ser mais perseguido nessa segunda vinda dele pelos pecadores. Amém? Então nós devemos abrir os olhos e entender que Jesus Cristo, Filho de Deus, vai vir e há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Aí o versículo diz que pregues a palavra. Versículo 2. Pregue a palavra, irmãos. Meus queridos amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, hoje desta manhã eu quero lhe orientar e despertá-lo que pregues a palavra. Muitas das vezes você que tem ministério, você que fundou um ministério, é um presidente, é um pastor fundador de um ministério, você está se deixando levar por emoções, está se deixando levar só por rodopiou e está esquecendo e menosprezando o principal, que é a palavra de Deus. Eu costumo dizer nas pregações, eu costumo orientar as pessoas que um culto, um ministério sem palavra é um culto, é um ministério sem Jesus Cristo. Sem Jesus Cristo, porque Jesus Cristo só está aonde a palavra dele é proclamada. Amém? Então, se você está congregando hoje em um ministério aonde não se prega a palavra de Deus, aonde a palavra de Deus está escassa, aonde pouco se vê, 15, 20 minutinhos no final, no término do culto, é a palavra, e o pastor muitas das vezes diz assim: agora vamos ouvir o melhor da noite, que é a palavra de Deus, e deixa 15, 20 minutinhos para a palavra. Jesus não está se agradando deste culto, desta festa, ao qual se diz ser para o nosso Deus Todo-Poderoso. Que pregues a palavra a tempo, fora de tempo. Amém? Redargas, repreendas, exorte com toda longanimidade e doutrina, irmãos. Doutrina, exortar, ensinar, com longanimidade, com paciência, porque tem pessoas que têm uma certa dificuldade de entender a palavra de Deus.
Certa vez eu fiz uma pregação sobre o semeador, a parábola do semeador, e a semente que ele semeou primeiro caiu à beira da estrada e veio os pássaros e comeram. No discernimento da parábola do semeador, esta semente que cai à beira da estrada, a Bíblia diz que é as pessoas que não compreendem a palavra, que têm dificuldade porque está corpo presente no culto, mas o teu coração atualmente está voltado lá para o mundão, está voltada lá para um outro canto. Muitas das vezes está desejando estar em outro canto, mas por oportunidade de não ter como chegar até lá, está corpo presente em um culto. Então ouve a palavra, muitas das vezes atentamente escuta, presta atenção, mas por não compreendê-la, por não entendê-la, a Bíblia diz que o maligno vem e arrebata e tira o que ele ouviu, para que não creia e venha se converter e ser salvo. Amém, meus queridos? Então pregues a palavra a tempo e fora de tempo, redargue, repreende, exorte com toda longanimidade. Você tem que ser longânimo, você tem que ser pacífico, você tem que ter paciência em proclamar, em pregar a palavra de Deus. Porque tem pessoas que não entendem, irmãos, assim facilmente a palavra. Amém? Aí ele diz aqui, há tempo e fora de tempo. No tempo que você tiver, fora do tempo que você tiver, se você tiver pouco tempo, mas se tiver a oportunidade de proclamar a palavra de Deus, você não perca tempo, irmãos. Pregue a palavra no tempo certo, fora de tempo. Por quê? Porque ele está exortando Timóteo para pregar a tempo e fora de tempo. Ele está dizendo, porque virá o tempo em que não sofrerão mais a sã doutrina. Amém? Mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Amém? E desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Irmão, nós estamos vivendo um tempo muito parecido com esses ensinamentos, com essa exortação, com essa doutrina que o apóstolo Paulo estava deixando, ensinando, doutrinando Timóteo. Amém? Porque nós estamos vivendo um tempo em que não estão mais querendo ouvir, não estão mais querendo sofrer as consequências da palavra de Deus, aonde Jesus diz, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome tua cruz todo dia e siga-me. Nós estamos pregando, é como se nós estivéssemos falando inglês, é como se nós não estivéssemos falando algo que as pessoas não querem mais ouvir. Quando se fala da palavra, quando se fala de crente, quando se fala de cristão, as pessoas estão a cada dia mais revoltadas, as pessoas estão cada dia mais não querendo ouvir a palavra de Deus. Então virá um tempo que não sofrerão mais a sã doutrina, mas amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, seus desejos carnais, a sua avareza, a sua ganância, usarão da palavra de Deus com fingimento, palavras mentirosas para enganar as pessoas, para se beneficiar com a lã das ovelhas, com o que as pessoas têm e não se importando com o destino da alma das pessoas. Nós estamos vivendo esse tempo, irmãos. Estamos vivendo esse tempo. E por se multiplicar, Mateus 24 diz, a iniquidade em meu povo, muitas das vezes se diz ser cristão, o amor de muitos esfriará. Então está complicado você viver uma vida de cristão hoje dentro de um ministério, porque se você for analisar o pé da letra, meus queridos irmãos, Jesus, se voltar hoje, vai ser uma decepção. Amém? Vai ser uma decepção para muitas das pessoas, para muitos dos ministérios, para muitos dos pastores e muitos dos irmãos que estão confiando na tua placa de igreja, na tua placa da tua dominação, do teu ministério, ao qual foi fundada pelo um pastor, pelo homem, e não está baseado na Bíblia. Amém, meus queridos irmãos? Porque a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é o manual, é a palavra, é Jesus, é o caminho, é a verdade, é a vida, é a palavra que muda, é a palavra que transforma, é a palavra que transforma, é a palavra que cura, que salva, que liberta. Meus queridos irmãos, sem esta palavra na tua vida de cristão, sem esta palavra no teu ministério, na igreja onde você congrega, não há Espírito Santo de Deus, não há participação do Espírito Santo. E se o Espírito Santo não está presente na tua vida, não está presente no teu ministério, no teu pastor, aonde você congrega, Deus, Jesus Cristo também não está presente. Porque o Espírito Santo representa Jesus Cristo, representa Deus aqui na terra. Ele é a luz deste mundo. Amém, meus queridos? Então ele diz que vai chegar um tempo em que não vão mais querer ouvir.
Eu prego a palavra já, graças a Deus, há 15 anos, mas hoje eu estou vendo que a dificuldade hoje de se pregar a palavra já está muito difícil. Você fala para as pessoas ouvem, mas não há transformação. As pessoas estão incrédulas, as pessoas não estão mais acreditando porque a iniquidade está cada dia mais se multiplicando. E segundo a Bíblia Sagrada vai ficar pior. Amém? E desviarão os ouvidos da verdade. Olha o versículo, porque virá um tempo que não sofrerão essa doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Desviarão os ouvidos da verdade e vão dar ouvido às fábulas, às heresias, às mentiras, aos evangelhos da facilidade, aos evangelhos das flores, ao cristianismo da prosperidade, ao cristianismo da mentira. Amém, meus queridos? Então, eles vão dar ouvido às fábulas, a esse tipo de coisa, e desviarão o ouvido da verdade e não querem mais sofrer a sã doutrina. Mas tu, olha, tu, eu, você, tu, homem, tu, mulher de Deus, homem de Deus, ser sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério, sofra as aflições, sofra as perseguições, sofra as críticas, use das críticas contra você para fazer dela coisas construtivas no ministério seu que Deus entregou na tua mão. Cumpra com o teu ministério, pregue a palavra, pregue a verdade, a tempo e fora de tempo, meus queridos irmãos e irmãs, porque Jesus Cristo está voltando, Jesus está às portas. E ai daquele que não estiver preparado, e ai daquele que tem um chamado para fazer a obra de Deus e não está fazendo a obra corretamente, ou aquele que tem um chamado para fazer a obra e está com o talento enterrado. Ô Senhor, o Senhor é um homem rigoroso que colhe aonde não planta, eu com medo peguei o talento e enterrei. Ore, desenterra o talento enquanto há tempo e frutifique, faça a obra de Deus. Amém? A partir de hoje, em nome de Jesus, quando eu tiver uma oportunidade, estou gravando um videozinho da palavra de Deus para que nós possamos cada dia mais crescer na graça e no conhecimento da tua santa e poderosa palavra. Amém, meus queridos? Então, pregue a palavra a tempo e fora de tempo, porque Jesus está voltando para julgar os vivos e os mortos no teu tempo e no teu reino. Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus Cristo.